volume 587 do Histórico. A falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Por isso têm existido milhares de falências. A fase do pensamento terminou em 1935 e, por falta do alimento da natureza, o pensamento de muitos enfraqueceu. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E a natureza arrochando cada vez mais os pensadores, para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar. E assim há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional e bicho irracional. Porque são carnívoros, são canibais civilizados. E muitos são curados pelos livros do Universo em Desencanto. Existem milhões de curados pela cultura racional. Os curados estão equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. O pensamento foi feito para colocar todos em discussões. Por isso todo pensador discute muito. O pensamento criou os atritos criaram os conflitos. Por isso as guerras não cessam no mundo. Todos em conflitos e vivem em conflitos consigo mesmos, porque vivem na dúvida de tudo, duvidando do que não conhece. E vivem na experiência de tudo, experimentando tudo para acertar ou não. Quem vive de experiência vive na incerteza de tudo que existe. Hoje todos que já passaram a se conhecer botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar que está no mundo racional. Aí está o conhecimento da verdadeira paz, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade e da verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento a discórdia, todos discordando de todos. Então é bom que todos desenvolvam o seu raciocínio para encontrar a paz em si mesmo, o amor e a fraternidade e a concórdia, porque ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, estão ligados às duas energias em transformação, porque já estão na categoria de bicho racional, por isso são carnívoros. E na categoria de bicho racional se transformam para a categoria de bicho irracional. Porque estão ligados a essas duas energias em transformação, se transforma de uma classe para outra, se transforma de um bicho para outro, porque estão ligados a essas duas energias do chão, energias essas em transformações. E são feras bravias, é porque são carnívoros, estão ligados a um magnético. Todas as feras bravias são ligadas ao magnético. E é por isso que a natureza está arrochando todos para raciocinar o mais depressa possível, porque senão vão se transformar na categoria de bicho irracional. A natureza está arrochando os pensadores, porque sabe quem é o pensamento. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores, por isso há milhões de milênios que todos vêm morrendo e nascendo, e se transformando em sofredores, destruídos pelo sofrimento, destruídos pelo câncer, destruídos pelo AIDS, que se existem essas moléstias,
são epidemias naturais da natureza. E por isso encontram só no pensamento um paliativo e não a cura total. Remédio para curar totalmente não existe. Somente paliativos para remediar o sofrimento, porque o pensamento não pode com a natureza. A natureza tudo é e o pensamento nada é. Porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores, para preparar os pensadores para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e todos estão na categoria de animal racional, por isso são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. Basta ser bicho para gostar de carne, para ser carnívoro. E os pensadores cansados de discutir têm mesmo que procurar o desenvolvimento do raciocínio. Têm mesmo que procurar desmaterializar a energia que está materializada no mundo superior, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A falência do pensamento, tudo porque terminou a sua fase em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Por isso têm existido milhares de falências. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem o porquê dessa deformação racional, porque passaram a se conhecer e sabem para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, iriam se transformar em classes inferiores, porque a natureza é de transformação. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Acabou-se os mistérios dos pensadores, os enigmas dos pensadores, os finitos dos pensadores e os transfinitos dos pensadores. Porque agora todos passaram a se conhecer, sabendo que a energia do mundo racional está imaterializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E a cultura racional aí está para desmaterializar essa energia. E depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar, estão tratando de ficarem imunizados dessas duas energias do chão elétrica e magnética e tratando de ficarem ligados na energia racional para poderem voltar para o seu estado natural, que é a energia da desmaterialização da energia, que está materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal, que é a mecânica racional. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo, estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para poder conhecer a concórdia, porque todos os pensadores estão vivendo na discórdia, que causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmos e desentendidos de si mesmos. Por isso estão atravessando a era do fogo e a era de salve-se quem puder e se puder, os pensadores. Porque quem tem conhecimento de cultura racional tem com quem contar e aonde se agarrar, e é socorrido em todos os lugares. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a vida tem solução definida e definitiva. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que é de matéria é assim.
Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Por isso têm existido milhares de falências. Hoje chegou a fase racional na Terra, a fase da desmaterialização dessa energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional. E assim será feita a volta do habitante do mundo racional para o mundo racional. Essa energia toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta a ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito, e deixando de existir nesse segundo mundo, porque o habitante do mundo racional, que estava materializado em forma de máquina do raciocínio, já se desmaterializou e se retirou desse segundo mundo para o primeiro mundo. E assim, lá vivendo no seu verdadeiro estado natural e terminando nesse segundo mundo, a classe do animal racional. Todos passando a viver no seu verdadeiro mundo, que é o primeiro mundo, o mundo racional como eram, puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. E terminando nesse segundo mundo, a classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. A morte é a maior desonra para todos, porque todos morrem sem vontade de morrer. A vontade de todos é viver e viver bem, não sofrer. Quando acaba, sofre e morre sem querer morrer. Para ver que a morte acaba com todas as honras, se tornando ela uma desonra, porque liquida com todas as honras. Para ver que a morte não tem pena de ninguém é o fator real da vida. Quem nasce tem que morrer um dia. É uma lei eliminatória da natureza para se transformar em outras vidas, em melhor estado ou pior estado. Porque às vezes a vida presente não dá para pagar as dívidas que assumiu com a natureza. Então há esse resgate de se transformar em outras vidas para pagar o que fez em vida anterior. Porque as dívidas às vezes são tantas que se transformam em inúmeras vidas para pagar as dívidas que fez com a natureza. Porque tudo é da natureza. A natureza é a dona de tudo e o dever de todos é respeitar tudo que existe. Mas muitos pensam que a vida é sua, que o mundo é seu, e abusam fazendo dívidas para depois resgatá-las nas transformações de uma vida para outra. Porque a natureza cobra. Por isso existem os mendigos, os miseráveis, os pobres e os ricos. Os mendigos e os miseráveis e os pobres estão sofrendo as consequências, pagando o que fizeram na anterior vida. E por isso tem pessoas que abusam, fazendo coisas que não devem contra a natureza, contra os feitos e as vidas da natureza. E a natureza cobra tudo nas transformações de uma vida para outra. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o raciocínio, estudando noite e dia e noite, a cultura racional, para o desenvolvimento do seu raciocínio, porque só assim poderão voltar a serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Só assim poderão sair desse segundo mundo de sofrimento, de tormentos, lágrimas e choros. O mundo da matéria, o mundo dos horrores e dos pavores, o mundo em que tudo começa do nada e termina em nada, por tudo ser aparência, fantasia de ilusões, todos dentro desse quadro de sofrimento. Porque eram seres de matéria e ninguém se conhecia. E por isso ninguém sabia dizer porque era assim como é. Faziam da vida e do mundo grande mistério. Tudo para o pensador era mistério. Tudo para o pensador era enigma. Tudo para o pensador era fenômeno. Tudo para o pensador era finito e transfinito.
Viviam todos sem se conhecer e por isso ninguém sabia dizer porque era sofredor e mortal. Só viam que eram assim sofredores e mortais, mas ninguém sabia dizer porque era assim. E assim era a vida conturbada, de perturbações horrorosas e pavorosas e dolorosas. E todos sem saber dizer o porquê eram assim, porque todos viviam sem se conhecer. A vida parecia bela. O que estragava a vida era o sofrimento e a destruição da vida pelo sofrimento. E tudo era sem aparência só. Tudo parecia que era o que não era. E assim viviam todos iludidos uns com os outros, porque as aparências dominavam todos e tudo. Aí belezas aparentes, passageiras do encanto. As belezas dominavam os encantados, porque todos viviam encantados pelas belezas naturais da natureza e pelas belezas artificiais. A vida se tornava um verdadeiro encanto, e todos encantados com a vida, sob o domínio das aparências. Todos dominados pelo que pensavam que eram, mas não eram, e a vida aparentemente com grande valor, e verdadeiramente sem valor, porque o brigueiro era demais e viviam como feras bravias, destruindo uns aos outros. E a vida para esses não tinha valor, por viverem destruindo uns aos outros. E aparentemente, a vida tinha grande valor, aparentemente. Mas verdadeiramente a vida não tinha valor, porque viviam como feras, destruindo uns aos outros. O brigueiro era por todo o universo. As guerras não cessavam e a ferocidade imperava. Imperava a violência, o terrorismo, e os pensadores de boa formação diziam: como é que pode imperar a desumanidade dentro da civilização? Muitos de boa formação achavam um absurdo dentro da civilização existirem conflitos e mortandade e destruição. Muitos achavam impossível civilizados chegarem aos extremos, como selvagens ou feras bravias destruindo uns aos outros. As pessoas de boa formação e de bom sentimento não admitiam maus feitos dentro de uma civilização e ficavam horrorizados e apavorados com o que era inacreditável se passar entre os civilizados. Os civilizados destruindo uns aos outros como se fossem feras bravias. E as pessoas de bom sentimento ficavam horrorizadas com o mau procedimento dos que não respeitavam a civilização. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem a causa de todo o desequilíbrio dos pensadores e imaginadores. Porque todos que passaram a se conhecer sabem que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Então hoje todos que passaram a se conhecer dão desconto, porque sabem que o pensamento é o causador da lapidação dos pensadores. É o causador da lapidação dos pensadores. Sendo o pensamento e a imaginação os responsáveis por todos os desacertos e todos os crimes dos pensadores, porque todos os pensadores são ferramentas do pensamento e da imaginação, porque todos os pensadores são comandados por essas duas energias do chão. Para ver que essas duas energias do chão são responsáveis por todo o sofrimento dos pensadores e por todos os crimes praticados pelos pensadores. E deixam de ser responsáveis porque foram feitas essas duas energias do chão para a lapidação dos pensadores. O que são os pensadores? Ferramentas do pensamento e da imaginação. E por serem ferramentas, todas essas ferramentas só fazem o que pensam e imaginam, porque são ferramentas comandadas por essas duas energias do chão. E foram feitas essas duas máquinas para a lapidação das ferramentas, que são todos os pensadores. Por elas serem feitas para lapidar os pensadores,
As ferramentas, aparentemente, não têm culpa do que faz, mas verdadeiramente têm culpa para resgatar as dívidas em outras vidas. Porque às vezes os anos de vida não dá para pagar as dívidas que fez, então vai pagar na próxima vida quando se transformar de uma vida para outra. E a natureza cobra como deva ser cobrado. E por isso muitos costumam ver pessoas em extrema miséria como um mendigo. O que é isso? Estão pagando, resgatando dívidas feitas na vida anterior. Porque a natureza tem tudo para favorecer todos, e muitos são desfavorecidos pela natureza. O que é isso? Pagando dívidas do passado, pagando dívidas que contraíram. E a natureza cobra. A natureza é justa e por isso ela diz: não faça mal ao próximo, que o seu venha a caminho. Trate de amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem.